Oi, gente, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, chegou agora, meu nome é Alba Michele e esse aqui é um canal de conversas sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Tomei assim porque daqui a pouco eu vou pra academia e aí eu resolvi falar. Talvez vocês vejam algumas bagunças aqui, mas tem umas coisas acontecendo, depois eu explico. Resolvi falar hoje sobre essa passagem da minha mãe, de tudo, como foram dados os sinais. Eu vou tentar fechar, porque eu tenho medo de peraí, tem muito barulho lá em volta e vocês não me ouvirem. Alguns anos atrás, né, até foi bom porque eu conversei isso com meu irmão, que é a má interpretação, né, quando a gente tem uma mediunidade muito aguçada, sabe? Tem um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim, porque você é mal compreendida com as suas falas. Às vezes você fala as coisas de um jeito, a pessoa entende outro. E a minha mãe estava numa fase, uns 3 ou 4, acho que isso, de, assim, muito sofrimento. Não tinha acontecido nada com ela, tava bem, mas ela falando que não estava mais aguentando mesmo, que ela tinha medo de partir. Ela falava muitas coisas pra mim, que eram conversas minhas, só minha e dela. E que hoje nem vem ao caso falar isso. E aí, a gente quando entra num universo sobre o que é estar do outro lado, o que é desse lado, e quando a gente estuda muita coisa, né, como eu estudo muito, passei pelo kardecismo, estudei o kardecismo, estudei sobre a morte, sobre quem faz coisas sobre a própria vida, enfim. A Umbanda, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Igreja Messiânica, que foi uma passagem muito curta, mas depois eu consegui entender melhor as coisas que eu passei por lá, né? Muito superficial, assim, mas hoje eu tenho um entendimento sobre essa passagem. Quando você vai para muitos universos, que aí a gente chama hoje, né, de espiritualista ou de universalista, que você pega todas as religiões, você tem um olhar diferente para algumas coisas. E outras pessoas que são mais racionais, que vivem muito aqui, elas têm um outro entendimento sobre o que é isso aqui. E não estou julgando e estou dizendo que eu sou melhor ou quem é pior. É porque há um conflito de diálogos, há um conflito de conversas. Né? Eu falo uma coisa, o outro entende outra. Eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. Eu aprendi uma coisa de um jeito, estou aprendendo e reaprendendo de outro. Às vezes a outra pessoa ainda está estagnada na mesma coisa. E aí ele falou até pra mim assim, você uma vez falou... Ele falou, já passou. Mas ele falou assim, uma vez você falou assim, você tem que orar pra mãe partir. E eu posso ter falado isso em outro contexto, ele entendeu dessa forma e eu não me aprofundei, achei assim, eu tô falando uma linguagem que ele vai entender e na verdade ele não entendeu. Quando a gente vê uma pessoa que tá em muito sofrimento, eu pelo menos, eu penso isso, tá? Eu não quero ver ninguém sofrendo. Mas aí, o que a gente faz? Deus, o que é o melhor para essa pessoa? Não o que é o melhor para mim. O que é o melhor para essa pessoa? Será que eu sou tão egoísta a ponto de não enxergar o que está acontecendo? E foi... Enfim, o tempo passou, aí ela teve seus altos e baixos, melhora, viajou, ficou bem, depois de mal, teve um acidente, né, que ela se machucou, que ela caiu, ficou debilitada, e a gente achou, caraca, vai ser dessa vez. Minha mãe sempre fala, a gente brincava até de Highlander, né? Ela sempre tava ali, caía e levantava, e isso era o incrível, assim, da minha mãe. Mas de uns tempos pra cá, os sinais, pra mim, eram muito claros. Nos sonhos, nas conversas, nas frases finais na hora de desligar a ligação, nas frases entre linhas quando a gente se encontrava. E eu tive um aviso muito específico. E eu tinha certeza que era ela. Só que eu não ia falar isso nada pra ninguém. Até que veio um sonho, dias antes. E eu contei pra minha prima. Mas eu sabia do que se tratava, porque eu contei pra minha prima porque minha prima estava dentro do sonho.
Pra mim, eu sabia do que se tratava, mas pra ela era um aviso de outra coisa, entendeu? Só que ela depois disse que interpretou que era algo pra mim, e eu também, só que eu não queria falar. Porque as pessoas não... Ela me entende, assim, minha prima me entende, mas nem todas as pessoas entendem, umas as outras. E aí, o que eu percebi? Eu preciso começar a pensar qual é a última frase que vai ser falada e que essa que vai ser a lembrança onde tudo fique leve. Eu comecei, era uma voz que falava assim, fala eu te amo, que era uma das dificuldades de dizer eu te amo pra ela e a dificuldade dela dizer eu te amo pra mim. E aí eu falei, né, as ligações que tinha, a gente conversava, às vezes era 1 minuto, era só porque ela tava ocupada, ela tava vendo televisão, ela não gostava muito de ver novela, não gostava que atrapalhasse ela na oração de algum padre que ela estivesse ouvindo. E aí eu falava assim no final, é benção? Aí ela, Deus te abençoe. Eu falava benção como começava e benção como terminava. E no final eu falava, eu te amo. Mãe, eu te amo. Aí ela falava assim, eu te amo também, minha filha. E isso eu fui preparando, assim, tem uma preparação disso aqui. Cara, eu vou querer explicar uma coisa que é inexplicável. Eu vou tentar explicar umas coisas pra vocês que nem todo mundo aqui vai entender esse assunto. Tem certas coisas que a gente sente. Por isso que quando eu falo das cartas para as pessoas, né, eu falo assim, segue a sua intuição. E intuição é de intuir, ela vem de um sentimento aqui dentro. Quando não é intuição, que é paranoia da nossa cabeça, é o nosso mental, assim, eu sempre dou um exemplo muito básico, assim, você vai atravessar a rua, aí tá todo mundo para no sinal, o sinal fechou, e você sentiu um negócio estranho, sem explicação, porque todo mundo vai atravessar, porque o sinal fechou e você pode atravessar. Mas você assim, eu não vou. É um negócio esquisito que eu senti, não vou. E aí, de repente, acontece alguma coisa. E você fala, meu Deus, eu evitei, ainda bem que eu não fui, né? Porque você ouviu uma coisa que vem de dentro. Quando você o sinal vai fechar, vai acontecer um acidente, vai acontecer alguém, é paranoia, né? Como minha mãe falava, é a ideia de Jerico, que são os pensamentos intrusos. E então, muito então, mas é isso, eu passei a intuir as coisas, a sentir que tinha alguma coisa que pudesse acontecer, e eu fui fazendo dos pequenos, simples momentos, muito curtos inclusive, mas os mais importantes para mim e para ela. E é por isso que muitas vezes muitas pessoas devem estar assim, como assim ela tá bem, né? Como ela tá falando disso com uma naturalidade, ela não tá sofrendo, ela não tá chorando, ela não tá colocando foto da mãe dela toda hora. Primeiro que eu acho que minha mãe precisa de paz. Ela precisa descansar. Ela tá com certeza passando por algum processo lá de um descanso, de um repouso, para daqui a pouco ela tá com a galera que ela ama. Segundo, que eu resolvi tudo em vida com ela. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu entendi o porquê que eu estava lá morando com ela. A gente tinha momentos muito... tem gente que nem sabe disso. Ela falava assim, vai lá no mercado, compra um biscoito, sabe, um biscoito bem fanfarrão mesmo, que é um amarelinho, mas que não é nem o skin, nada não, uma marca bem tipo isopor, salgado. Ela falava pra eu ir lá comprar, pra gente comer à tarde vendo novela. Eu estava adoçando a minha criança, mas era um momento íntimo meu com ela. Ninguém sabe. Ninguém da minha família sabe. Conversas, perguntas, questões, tudo isso, até coisas que apareciam na constelação familiar, eu ia lá, perguntava a ela, isso faz sentido, mãe? Aconteceu isso, ela, faz sentido, por conta disso, ela contava a história.
Então você não vai me ver sofrer por isso. Você vai me ver, às vezes, pegando uma frase dela, uma palavra dela, uma lembrança, uma saudade, né, de costume, né, de vez em quando falar. Sentava ali nesse sofá e falava, vou ligar pra minha mãe, Cacá. Vou ligar pra minha mãe. Pro WhatsApp eu já tinha desistido, porque eu tenho até uma lista, assim, de nenhuma chamada praticamente atendida. Aí eu tinha que ligar pro fixo. Aí ela já ficava ressabiada, ressabiada que fala? De atender o fixo porque era golpe. Então era muito difícil, assim, né, achar ela, a não ser que eu ligasse pro meu irmão. Eu não queria incomodar meu irmão, que era meu e ela, era assunto meio dela. Oi, não era só uma benção mesmo, né? Tem que tirar minha mão do quarto, lá, dar o celular, não sei o que. E as coisas foram passando e até o sonho, um dos sonhos mais fortes, foram 3 sonhos bem fortes, eu não vou falar, mas que foi ela ao lado da minha tia que partiu por tempo e do meu tio, que ela gostava muito, que era o irmão dela, caçula. E outro sonho tinha umas flores roxas dentro da geladeira. Enfim, muitos sinais mesmo. E aí eu esperava. E eu até cheguei a pensar, eu não sei se eu verbalizei isso, porque eu passei a ter cuidado com o que eu verbalizo e para quem eu falo. Era do tipo assim, minha mãe, se ela partir no Dia das Mães ou no mês de maio, eu vou entender o quanto ela foi amada por Deus. Porque aí ela vai com chave de ouro. E ela foi no mês de maio, no mês de Nossa Senhora, no mês das mães. Não tinha outro mês tão bonito para ela ir. Isso conforta. Pode ser que sejam palavras que esteja falando para quem é ateu, porque não acredita em nada, fala, nossa, quanta baboseira, né? Ela tá buscando um conforto pra... Pode ser que você pense isso mesmo. Mas eu tenho paz dentro de mim. E aí, também que perguntaram, como foi? Ela tava doente? Minha mãe tava doente, minha mãe tava bem de saúde, minha mãe não tinha problema de saúde. Mas ela tinha um problema, que era o cansaço espiritual. Era um cansaço tão forte que eu olhava lá e eu sentia a morte perto dela. Não que a morte estivesse puxando, mas era como se fosse um cabo de guerra. Ela não queria ir porque ela tinha suas preocupações. Ao mesmo tempo, ela queria porque ela estava cansada. E eu sentia a morte rondando. Hoje eu não sinto isso quando eu vou lá. E ela talvez tenha chegado o momento que pensou, isso aqui nossa, olha, gente, eu não sei se alguém aqui já teve EQM, né, que é a experiência quase morte, não sei se algum de vocês já tiveram isso, mas eu já tive isso 2 vezes e é uma paz tão grande, né, mas assim, não era minha hora, eu levei um esporro e tive que descer. Também não dá pra explicar certas coisas. É muito difícil falar com pessoas ignorantes, né? Pessoas estúpidas. E também não quero que ninguém concorde comigo com tudo que eu falo. Mas eu queria só que pensassem sobre esse corpo que está emprestado. Isso aqui é tudo emprestado. Minha mãe não levou nada. E ela deixou tudo. Ela deixou as melhores coisas. Ela deixou a fé. Ela deixou uma coragem de viver. Ela deixou ensinamentos de respeito, de cuidado, de um monte de coisa. Que isso não tem valor. E a minha educação, que ninguém tira de mim. E minha mãe sempre tinha uma coisa de quem tem vergonha não envergonha. E eu acho que algumas vezes eu posso ter envergonhado ela, porque filha, né, erra, acerta, tem suas fases de adolescência, da adulta, fase adulta, complicada.
Talvez eu tenha envergonhado a minha mãe algumas vezes, mas minha mãe pode ter a certeza, e ela partiu com essa certeza, que muitas mães partem sem saber. Que eu sempre falo isso também. Uma mãe, ela tem a certeza de que ama um filho. Mães, não é parideira. Ela tem a certeza, mas ela nunca vai ter certeza se o filho ama ela. Mas a minha mãe teve a certeza que foi amada. Eu respondo por mim, cada um responde por si, né? Por mim, ela foi amada. E algumas vezes eu era rebelde, eu era questionadora, eu queria entender, eu queria saber por que meu pai partiu cedo. Ai, que adolescente chata. Uma fase adulta complicadíssima, né? Nos 30 anos, muito difícil para mim algumas coisas. Aí eu acho que eu fui esfriando depois por conta da espiritualidade livre. Ou por conta de algumas religiões que eu tivesse passado, onde eu tive eu fui esmagada para aprender algumas coisas. Foi muito bom e importante para mim. E, enfim, minha mãe foi do jeito que tinha que ser. Ela não foi dormindo, como algumas pessoas pensam. Ela levantou, ela passou mal, chamou meu irmão. Só que ela deu um suspiro e foi na hora, assim, no braço do meu irmão. E foi. Nessa madrugada, ninguém conseguiu dormir. Todo mundo fala a mesma coisa. Não dormi, virei pro lado, virei pro outro. Minha sobrinha que me ligou me dando a notícia, porque eu desligo o Wi-Fi. Pela primeira vez eu levei o celular pro quarto, porque eu não levo o celular pro quarto. Quem me ligou pelo Wi-Fi não conseguiu falar comigo. Estava desligada. Aí minha sobrinha me ligou normal, porque ela já sabe como se comunica comigo. E quando ela ligou, aquele impacto que dá assim, mas já esperando também. E no dia lá, né, do sepultamento, teve um momento que eu chorei, gritei de uma crise, assim, porque eu falei, caraca, nunca mais eu pedi bênção, né? Acabou pedir bênção, acabou por ligar pra pedir bênção. Mas tudo foi do jeito que Deus quis. E esse peso eu não carrego. Essa culpa eu não carrego. Eu carrego muita leveza dentro do meu coração. E nada é o fim, né? É só a eternidade. É só um outro caminho, uma outra história, uma outra vida. Uma outra vida que ela vai viver, além disso aqui. E obrigada pelo carinho de muitas pessoas que me mandaram mensagem. Eu estou podendo falar desse vídeo agora. Instagram, a gente, né, sabe que os stories são picotados e os assuntos são muito vagos, as pessoas pulam. Então vai assistir esse vídeo quem tem que assistir. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens, obrigada por tudo. E é isso, Dona Judite deixou seu legado, que é isso que a gente deixa, né? É isso que a gente quer deixar. E deixou a gente em paz. Pelo menos eu me sinto em paz. E ela tá fazendo um movimento muito maior lá, que eu não posso falar agora, e que vocês nem imaginam. O movimento que ela tá fazendo é incrível. E essa noite eu sonhei com ela, sonhei com os santinhos, com as imagens, com uma freira, com uma Nossa Senhora. E eu sei que ela tá cuidando, agindo, mesmo ainda no descanso, né, do lugar que quem é espírita sabe do que eu tô falando. Ou pelo menos quem leu um pouquinho de Chico Xavier sabe do que eu tô falando. Ela tá lá repousando, mas mexendo os seus pauzinhos, com certeza. É isso. Não existe o fim. Existe uma passagem de um lugar para o outro, de uma história para outra. E é assim. E que privilégio meu viver isso até os 50 anos de idade. Que privilégio ter sido filha da Dona Judite. E do seu José também. É isso. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Fica com Deus.